Oi, tudo bem? É comum eu e outros educadores financeiros falarmos de se utilizar o Tesouro Selic para a tua reserva de emergência. Tá, mas já faz um tempo que não é mais somente um Tesouro Selic. Existem dois. Antes era Tesouro Selic 24 e o 27. A partir dessa segunda-feira passada, começou a ser o Tesouro Selic 25 e o 27. Tá, mas em qual deles eu devo investir, né? Se eu resgatar antes, eu vou perder dinheiro? Tem um que é melhor do que o outro? Um é para reserva de emergência, o outro não é? Olha, são diversas as dúvidas e hoje eu vou te ajudar a resolver elas. Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e eu preciso te dizer que sim, o Tesouro Selic ele é mais seguro para a tua reserva de emergência e tu não perde dinheiro se tu resgatar antes. Tá, é possível sim tu perder dinheiro? É possível, mas é mais difícil isso acontecer, tá? Ainda mais agora com a Selic mais alta. Como é que funciona? O Tesouro Selic ele é principalmente um pós-fixado, ou seja, ele vai corrigindo com o aumento da Selic, mas ele tem uma partezinha pré-fixada bem pequenininha ali do lado. Já o Tesouro IPCA+, ele tem uma parte quase que igual entre pós-fixado, que seria o IPCA, e um pré-fixado, que é aqueles 5.000% por aí que ficam do lado do IPCA+. Já um pré-fixado, ele é somente pré-fixado, ele não tem nada atrelado ao IPCA ou à Selic. Por que eu estou te falando isso, né? Eu estou te dizendo isso porque quanto maior essa parte pré-fixada dentro desse título do Tesouro Direto, mais ele pode sofrer com marcação a mercado. Então, quando a gente pensa que o Tesouro Selic quase não tem essa parte pré-fixada, é uma parte muito pequenininha dentro dele, é mais difícil acontecer marcação a mercado no Tesouro Selic. Mas já aconteceu isso, e por isso que algumas pessoas ainda falam que talvez o Tesouro Selic 2025 seja o mais seguro para a tua reserva de emergência, porque ele tem um prazo menor. Tá, quanto menor o prazo, menor o risco. Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que ele vai ter que te pagar, porque tem um risco maior de acontecer qualquer coisa, né? E é por isso que essa parte pré-fixada do Selic 2027 é maior do que no de 2025. E aconteceu durante a pandemia, em 2020, uma subida muito grande dessa parte pré-fixada do Tesouro Selic, que eu vou mostrar depois do Tesouro Selic 2025, e por isso sofreu marcação ao mercado, gerando prejuízo nesse título. E muita gente ficou com receio, porque sempre ouviu falar que era para se colocar dinheiro no Tesouro Selic como reserva de emergência, né? Só que qual que é o problema disso? Me acompanha que eu vou te mostrar no Tesouro Direto exatamente o que aconteceu. Se tu não é inscrito aqui ainda no canal, já te inscreve e ativa as notificações, porque sai vídeo toda segunda-feira às 19 horas. E já curte o vídeo aqui, porque eu tenho certeza que tu vai gostar. Eu já coloquei aqui direto no local do Tesouro Selic 2025. Esse que estava disponível antes, saiu do rol do Tesouro Direto e voltou agora para a gente poder investir. Tá, mas o que aconteceu lá no período, né, de 2020 com relação à pandemia? A parte pré-fixada era 0,02%, depois subiu para 0,03%, depois subiu para 0,04%, e o risco no Brasil começou a subir muito por causa da pandemia. A dívida brasileira começou a ficar muito alta. E as pessoas, né, as instituições, os bancos, tudo começaram a pensar que talvez o Brasil não fosse conseguir pagar suas dívidas. E esse risco cresceu muito e por isso que chegou aqui nessa parte pré-fixada em 0,37%. Tá, se hoje chegar numa taxa tão grande assim, não vai fazer grande diferença para o Tesouro Selic. Porque antes a taxa do Tesouro Selic era 0,37 mais Selic. E o problema de ser Selic mais 0,37% naquela época é porque a taxa Selic estava chegando a 2% ao ano. Ou seja, essa parte pré-fixada era próximo de 16% de todo o Tesouro Selic. Então o Tesouro Selic já não era mais tão pós-fixado. Era muito influenciado por essa parte, que seria o ágio e o deságio desse título. Então por isso ele acabou impactando demais na marcação ao mercado. Agora, hoje, o que vai acontecer? Hoje, mesmo que chegue nesse percentual, a taxa Selic já está em 10,75%. Então essa taxa, mesmo que varie um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, não vai impactar tanto assim no valor total do título do Tesouro Selic. Agora a gente pode olhar nos outros tipos de título, que é no pré-fixado e no Tesouro IPCA+. Olha aqui, ó.
O IPCA+, em 2026, por exemplo, ele é IPCA mais 5,48. Se a gente imagina aqui que o IPCA, nos últimos 20 anos, foi próximo de 6,2%, 6,3%, essa parte prefixada é quase metade do valor total do título. Então, com certeza, vai impactar bastante a subida ou a descida dessa taxa. E no prefixado, como ele é somente prefixado, né, com certeza, qualquer variação nessa taxa tem um impacto muito maior ainda. Então, antigamente, talvez tivesse uma diferença do Selic 2025 para o Tesouro Selic 2027, porque o Tesouro Selic 2025 tem uma taxinha um pouco menor, ele tem um prazo mais próximo, então a oscilação, a volatilidade do título antes do vencimento seria um pouco menor. Mas atualmente, com a taxa Selic tão alta, eu não vejo muito por que não investir no Tesouro Selic 2027, que tem uma rentabilidade um pouco mais alta do que o 2025. Vou te mostrar agora na planilha um cálculo rápido só para tu entender a importância de ter investimentos com prazos mais longos. Então, por isso, na rentabilidade, o Tesouro 2027 ganha bastante do Tesouro 2025. Deixa eu te mostrar um ponto que eu acho que tu não tinha percebido ainda. Se a gente investir R$1.000 no Tesouro Selic, arredondando, tá? Eu sei que as cotas não dão exatamente R$1.000. Se a gente fosse investir hoje, que é dia 25 de 02 de 2022, com a taxa Selic a 10,75, eu vou colocar a taxa da B3 em zero, porque eu vou investir somente R$1.000, tá? Acima de R$10.000, tu tem que pagar 0,20% de taxa da B3 sobre todos os investimentos que passam desses R$10.000, tá? Qual que é o vencimento do Tesouro Selic 2025? 1º de março de 2025 e o 2027 é 1º de março de 2027. A partezinha pré-fixada do Tesouro Selic 2025 é essa daqui e do 2027 é essa. Então, quanto que é o rendimento de cada um? Vai dar esses dois valores aqui. Por quê? Porque, na verdade, a Selic, talvez você vá perceber aqui, o rendimento do Tesouro Selic não é a Selic meta, que seria 10,75, mais aquela taxinha. É a Selic Over, que, para facilitar a vida aqui, considera sempre o CDI, tá? Então, quando pensar no Tesouro Selic, pensa que ele rende CDI mais essa taxinha pré-fixada. Então, tá aqui a fórmula que ele já está rendendo. Quando a gente investe no Tesouro Selic, e se a gente deixar até o vencimento, ele vai nos dar um rendimento total, os R$1.000, considerando que a taxa Selic não vá se alterar. Então, são parte hipotética, só para facilitar as contas aqui, tá? Se tu quiser saber como é a conta verdadeira disso aqui, vou deixar o card aqui onde eu mostro como é que se faz a conta de verdade de um Tesouro Selic, comparando até com o prefixado. Então tá, R$ 1.310,25. Se eu pegar esse valor aqui líquido e reinvestir num CDB 100% CDI por mais 2 anos, ou seja, até a data que for o vencimento do Tesouro Selic 2027, eu pego esses 1.310, faço ele render a 10,65% e no final, o que vai acontecer? Ele vai me dar R$ 1.565,70 contra R$ 1.582,42 do Tesouro Selic 2027. E por que isso? Porque a gente acabou postergando o pagamento do imposto de renda. Então, o dinheiro que a gente tirou para pagar o imposto de renda no Tesouro Selic 2025, a gente deixou dentro ali do Tesouro Selic 2027 e ele foi se multiplicando, nos dando mais dinheiro através dos juros compostos. Quando a gente posterga o pagamento do imposto de renda, a gente consegue fazer com que esse dinheiro trabalhe para a gente, nos dando mais lucros. Não sei se tu já tinha percebido isso, mas quanto mais tempo tu deixar no investimento, melhor. E por isso, o Tesouro Selic 2027 ganha do 2025. E se não tem esse risco tão grande assim, porque a taxa Selic já está mais alta, então eu diria que seria melhor tu investir no 27 do que no 25. Se tu tiver alguma dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo para mim que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!